Olá, letrados, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cairo Mendes e eu sou o seu professor de língua portuguesa. Nessa aula, que é uma das mais gostosas da semana, né? Convenhamos. Então, na aula passada a gente trabalhou um tema fundamental que é o tema de vocativos. E eu falei que ele aparece em diversos gêneros textuais, inclusive na carta de reclamação, que é o assunto dessa aula. Tá bom? Vamos lá? Produção da carta de reclamação. Carta de reclamação é um gênero textual que o remetente tem o objetivo de reclamar um problema ocorrido a um determinado destinatário que tenha o poder e dever de resolvê-lo. Tá? Eu falei isso na última aula e vocês devem se lembrar. Olha aqui. Ivan Oliveira é um professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Acre. Comprou um notebook pela internet na loja Tudo Eletrônico. A empresa prometeu enviar o produto em até 10 dias, o que não aconteceu. E para piorar a situação, o notebook veio sem bateria. Ivan entrou em contato com a empresa por telefone, mas não conseguiu falar com ninguém. Foi informado então que poderia fazer uma carta de reclamação em que este texto poderia se tornar um documento num possível processo contra a empresa, tá? Eu falei já que a carta de reclamação ele é um gênero textual fundamental quando a gente quer fazer uma requisição, um pedido, um chamamento a um determinado agente, a uma empresa, ao Estado, à escola, à diretora, qualquer que seja a pessoa que tem geralmente mais poder que a gente, quem está fazendo a carta, e que pode, através dessa requisição da carta de reclamação, resolver um problema nosso. Então, nós agimos de maneira a influenciar essa pessoa pela qual a gente se dirige, tá bom? Vamos continuar lá. Essa carta que eu mostrei para vocês foi um exemplo. Vamos seguindo. Produção da carta de reclamação. A gente vai agora aprender como nós podemos produzir uma carta. É uma maneira muito simples, ela tem apenas 3 aspectos e são bem fáceis de serem colocados em prática. O primeiro isso aqui é uma orientação interessante, que devido a algumas pessoas não terem uma letra muito bonita, no meu caso, por exemplo, o ideal é que a carta seja digitada, para que a pessoa que está lendo ela não perca ela, não tenha dificuldade em lê-la. E assim nós ficaremos assim fora, sem conseguirmos ter nosso objetivo alcançado, tá bom? Outro importante aspecto são a estrutura da carta. A estrutura da carta, ela tem o local e a data, o vocativo, o corpo da carta e a despedida. Muitas vezes o local e a data vêm junto do vocativo, mas esses 4 aspectos eles não podem faltar, independente da ordem, porque às vezes o local e a data eles podem aparecer no final também, tá bom? Mas o ideal é que inicie no começo, tá? Escreva o local e a data de onde a carta está sendo escrita. Lembrem-se de separar o local e a data por meio de uma vírgula. Local, vírgula, data. Ou então, data, vírgula, local. No caso, local, vírgula, data. Tá vendo? Rio Branco, Acre, que é o local, vírgula, 23 de março de 2020. O vocativo. Vocativo, para quem viu a última aula, uma aula muito interessante, é a pessoa a quem você se refere, a pessoa que você está chamando, a um determinado contexto. Pense a quem você vai se reportar para exigir uma solução para o seu problema, no caso desse gênero. Você vai exigir porque você tem esse direito. Seja sempre respeitoso e evite palavras que remetam a algum afeto, como, por exemplo, prezado, querido, algo do tipo. Aqui eu tenho uma história rapidinha para contar de mim. Há alguns anos eu fui fazer uma carta de reclamação, que eu tinha um problema, e eu quis ser todo carinhoso e tal, educado, etc. Mas não funciona. Não adianta ser carinhoso. O ideal é que seja formal,
que você demonstra que é uma pessoa que sabe dos seus direitos, uma pessoa formal, uma pessoa séria e que tem que ter seu direito ali de produto de consumidor respeitado, se for no caso uma empresa, tá bom? Então é muito importante que vocês sejam o mais formal possível, tá? Vamos continuar? O uso de pronomes de tratamento como senhor e senhora, que são pronomes formais, por exemplo. Neste momento, especifique também o nome da empresa a qual é alvo de sua reclamação. Não esqueça de pôr uma vírgula após o vocativo e antes de iniciar o corpo da carta. Senhor gerente da loja Tudo Eletrônico, vírgula. Corpo da carta. É aqui onde vocês vão descrever o que aconteceu, o problema que vocês têm. Antes de começar a escrever, lembre-se que numa carta de reclamação é importante que você seja bastante respeitoso. E para isso, é preferível usar uma linguagem formal. Não adianta vocês irem xingar a empresa, tá bom? Que aí vocês vão estar saindo do direito de vocês e perdendo a possibilidade de ter o problema de vocês resolvido com mais facilidade. Às vezes, vocês talvez nem tanto, mas os pais de vocês, ou então vocês no futuro, a gente se estressa, porque a gente é maltratado e etc. Mas não percam a cabeça. Sejam sérios, sejam formais quando forem fazer uma reclamação, tá bom? Que é a melhor forma de terem seus problemas resolvidos, seus hipotéticos problemas. Espero que vocês nunca passem por isso. Mas quem consome e vai fazer uma compra, geralmente é o que acontece. Vamos voltar para o slide. A linguagem formal é sempre usada quando não temos intimidade com o nosso interlocutor. E a gente volta para aquela questão. São pessoas desconhecidas que vocês nunca viram, muito provavelmente. Então, o importante é que sejam formais. Tá? O corpo da carta. No primeiro parágrafo do corpo da carta, contextualize o que aconteceu com você. Seja detalhista em especificar datas. No dia 23 de fevereiro de 2020, pedi pela internet o notebook. Após escolher um modelo que me interessava, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. A propaganda do produto prometia a entrega em até 10 dias, o que aconteceu somente após 24 dias após o pedido. Para piorar a minha situação, quando o produto chegou em minha casa, percebi que o notebook estava sem bateria. Ou seja, ele descreveu o problema dele com maior quantidade de detalhes possível. No segundo parágrafo, no corpo da carta, expõe os argumentos que demonstram que você foi prejudicado e o porquê a empresa precisa atendê-lo. Quero expressar por meio desta carta meu descontentamento, visto que sou professor e preciso de notebook para realizar meu trabalho. Devo registrar que tive prejuízos profissionais por falta do aparelho. Tenho atrasado todas as demandas do meu trabalho. Aqui ele argumenta e demonstra que é muito necessário o notebook no trabalho dele. Inclusive, isso pode facilitar um possível processo contra a empresa no futuro. O terceiro parágrafo do corpo da carta propõe uma possível solução para o problema e deixa claro qual a sua intenção caso a empresa não atenda a sua reclamação. Diante do exposto, peço solução em até 5 dias para a minha reclamação, com reenvio de outro aparelho de mesmo modelo para a minha residência. Caso contrário, anularei a compra e acionarei judicialmente a empresa. E aí ele propõe uma resolução para o problema, ao mesmo tempo que ele faz uma leve ameaça, porque é o direito dele. Despedida. Fecha a carta evitando palavras que remetam à afetividade, como atenciosamente, com carinho. Esse foi o erro que eu cometi, que eu falei anteriormente. Prefiro a expressão sem mais. Termine assinando a carta com seu nome completo e assine de forma manuscrita. Muitas vezes não precisa, tá? O fato de você fazer um cadastro no site, por exemplo, já é suficiente se você for reclamar na internet. Mas, se for uma carta digitada que você imprimiu, é muito importante que assine. Quinto, dê espaço de pelo menos 2 linhas entre local e data e vocativo e corpo da carta e despedida. No corpo da carta, dê espaço de início de cada parágrafo. Aqui a gente vê um modelo que vocês podem ver com mais calma na plataforma Eduque, tá bom?
E aí, no final, vocês podem ver sem mais, vírgula, Ivan Oliveira, onde ele assina, digitado, e também assina manuscrito. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de carta de reclamação, uma aula muito fundamental, um gênero que a gente vai usar muito, infelizmente, na nossa vida de consumidor, tá bom? E que vocês precisam ter um conhecimento deles para poder agir como consumidores e ter o direito de vocês respeitado, tá? Não esqueçam de irem até a plataforma Eduque para vocês revisarem essas aulas e fazer exercícios de maneira mais eficaz e com mais calma também. Aí vocês podem rever as aulas, fazer resumos, mapas mentais, etc., que vocês vão caprichar no aprendizado, tá bom? Meu nome é Cairo Mendes e essa foi a aula de língua portuguesa. Até a próxima!